Então vamos falar agora sobre o que seria o processo de fabricação de engrenagens mais completo, que seria o método Renânia. Do que se trata esse método Renânia? O método Renânia ele é um processo bastante avançado de usinagem, principalmente porque nesse processo Renânia os eixos tanto da ferramenta como também da peça eles giram juntos. No processo que vimos anteriormente, que seria a usinagem de disco, a engrenagem que está sendo usinada, ela fica parada. Dessa forma, o que se move seria a fresa módulo, que fica girando para fazer a usinagem. Já nesse processo Renânia, como você acabou de ver, tanto a ferramenta como a peça giram juntas. E falando sobre a ferramenta de usinagem nesse processo é a fresa do tipo caracol. Ela é uma fresa bastante diferente daquela fresa módulo que nós vimos na aula passada. Essa seria a aparência de uma fresa caracol. Como você pode ver, nessa fresa caracol existem diversas arestas de corte. Isso existe exatamente pelo fato da peça girar junto com a ferramenta, como a gente vai poder dar uma olhada daqui a pouco no vídeo. Agora, ainda falando sobre esse método Renânia, uma pergunta muito importante que fica é: como que funciona esse processo? Existe uma máquina específica ou é um dispositivo para fazer esse tipo de usinagem? Na verdade, existem as duas maneiras. A maneira principal seria a máquina Renânia, ou se não também conhecida como uma máquina geradora de engrenagens. Essa máquina, como o próprio nome já diz, é um projeto feito especificamente para a produção de engrenagens. Normalmente, esse tipo de máquina só tem em empresa especializada na fabricação de engrenagens, visto que, diferente de uma fresa comum, ela não é capaz de produzir outros tipos de peças, como eixos ou até mesmo peças padrões de máquina. Então, esse tipo de equipamento é bem difícil de ser encontrado, porém, o método Renânia provém desse tipo de máquina aqui. Além da máquina geradora de engrenagens, também é possível usar o método Renânia numa fresadura comum, como a gente pode ver nessa foto aqui. Temos aqui uma fresa comum, ou também conhecida como fresa universal, e na mesa dessa fresa universal, nós temos o dispositivo Renânia, que esse dispositivo Renânia ele vai fazer a mesma função dessa máquina geradora de engrenagens aqui. É claro que com muito mais limitações. Afinal, essa situação aqui é uma adaptação. E como eu disse anteriormente, como a engrenagem a ser usinada e a ferramenta movem-se juntas, é preciso encontrar uma maneira de você associar a rotação da fresa com a rotação do dispositivo, que é exatamente o que fica nessa parte aqui da máquina, é onde eu estou pegando essa tomada de força ou de movimento da fresa e passando para o dispositivo. No caso, a fresadora universal, como a gente viu anteriormente. Então, esse método Renânia pode ser feito dessas duas formas. O que mais se encontra é esse tipo aqui, que seria uma fresa adaptada, até porque o custo desse equipamento é bastante caro. Então, ele só se torna viável quando há uma grande demanda de fabricação de engrenagens. Normalmente, quando se tem uma máquina adaptada, dificilmente a empresa retira esse dispositivo Renânia da máquina. Eles montam, deixa completamente zerado e alinhado, e essa máquina acaba sendo apenas para a fabricação de engrenagens. Mas é claro, nada impede de você remover esse dispositivo e utilizar a máquina normalmente. Então, depois de falar isso, como que realmente funciona esse processo? Isso é o que nós vamos ver agora nesse vídeo. O que acontece nesse vídeo aqui é a geração de dentes na engrenagem através desse método Renânia. Então vamos ver como isso funciona. Como você pode notar aqui, aqui está a fresa caracol que está fazendo a usinagem dos dentes e aqui está a engrenagem a ser usinada. Como você pode notar, diferente do processo de usinagem, onde a gente usa a fresa módulo, nesse processo todos os dentes são usinados praticamente ao mesmo tempo.
já que a nossa engrenagem está girando. Você pode notar também que aqui tem uma engrenagem já usinada e aqui embaixo a engrenagem que está sendo usinada. Isso acontece porque nesse processo você pode colocar várias engrenagens no mesmo eixo. Então, após você usinar a primeira engrenagem, você traz a máquina ou o cabeçote da máquina um pouco mais para baixo e usina a segunda engrenagem. Vamos continuar vendo aqui. Como você pode ver, está aqui a engrenagem girando e também girando a fresa módulo. Então, o que você acaba de ver aqui nada mais é do que esse processo onde eu estou gerando os dentes da engrenagem pelo método Renânia. Então, esse método Renânia, quais seriam as suas principais vantagens comparado a todos os outros processos? Uma das suas principais vantagens é que esse processo tem uma alta produtividade de peças aliado com peças de alta qualidade. Além do que, esse processo pelo método Renânia, ele também é capaz de fabricar engrenagens de dentes helicoidais, coisa que o processo de fresa módulo ou processo por disco não é capaz de fazer. Outro ponto também muito importante sobre esse processo é que ele requer menor intervenção do operador. Como você pode ver no vídeo anterior, a máquina trabalha boa parte do tempo sem qualquer intervenção, bastando apenas os eixos tanto da engrenagem como da ferramenta estarem interligados, a usinagem é feita quase que de forma automática. Então, dessa forma, o operador pode até que programar a máquina, deixá-la ali num avanço contínuo e fazendo a usinagem dos dentes. Vai chegar um momento que o operador vai ter que ter uma intervenção, seja para trocar a usinagem que está sendo fabricada, ou seja por qualquer outro motivo. Mas o operador não fica preso apenas a essa máquina. Então você também ganha produtividade aí, sendo que o mesmo operador pode estar operando 2 ou até 3 máquinas por esse método Renânia. Agora, além de vantagens, esse método também possui desvantagens. Então, quais seriam essas desvantagens? A principal desvantagem tem também a ver com a sua principal vantagem, que esse processo ele é inviável para a fabricação de poucas peças, visto que a hora máquina desse processo possui um custo bastante elevado. Por que isso? Vamos supor que uma hora dessa máquina funcionando é capaz de produzir 50 engrenagens, dependendo do tipo. Então, se você pega esse custo da máquina e divide por 50 peças, cada peça sai por um custo aceitável. Já se você precisa fazer 2 ou 3 peças, todo esse custo fixo da máquina vai ser colocado nessas 3 peças. Então, isso é o que torna inviável o uso desse processo para fabricar poucas peças. Outro ponto importante de desvantagem é que esse tipo de processo, por ser um processo avançado, ele requer máquinas e ferramentais bem mais caros, visto que a fresa caracol ela é um ferramental bastante caro quando comparado a uma fresa módulo, por exemplo. Então, o que você acabou de ver aqui é o método Renânia de geração de engrenagens, podendo ser usado tanto com uma máquina geradora de engrenagens, como também com uma máquina adaptada, uma fresadora adaptada comum. Vimos também como esse processo funciona na prática e as suas principais vantagens e desvantagens. Então, tendo isso em mente, nós podemos recapitular quais foram os processos de fabricação de engrenagens que nós vimos aqui. Quais foram esses processos? O primeiro processo que nós vimos foi o processo de fundição. E vimos também que ele é um processo bastante indicado quando existe a necessidade de se fabricar muitas peças iguais e ou peças com tamanho muito grande. Um ponto muito importante também que vimos sobre o processo de fundição é que esse processo traz engrenagens com baixa qualidade. O segundo processo que vimos foi o processo de erosão a fio. Vimos também que, apesar desse processo de erosão a fio não ser exclusivamente para a fabricação de engrenagens e demorar bastante tempo para fabricar uma única peça, a qualidade dessa peça pronta é extremamente elevada.
Outro ponto que joga a favor da erosão a fio é que ele é um processo que pode ser utilizado para fabricar engrenagens já num material de elevada dureza, visto que o processo de erosão a fio não tem limitação quanto à dureza do material. O terceiro processo que vimos foi o fresamento de disco ou fresamento com divisor. Vimos que ele é um processo de fabricação de engrenagens bastante simples, porém com uma baixa produtividade de peças, o que requer também a intervenção constante do operador. E o processo que acabamos de ver é o método Renania. Um outro ponto bastante importante que podemos falar sobre esses processos de fabricação é a qualidade final da engrenagem após o processo. Vimos que o processo de fundição é uma engrenagem com uma qualidade mais baixa, porém a qualidade do fresamento de disco é um pouco maior. Agora, a qualidade do método Renania e da erosão a fio é uma qualidade bem mais elevada. Na próxima aula, onde vamos falar sobre a qualidade das engrenagens, vamos ver como que isso impacta diretamente a minha máquina e por que eu preciso de engrenagens com maior qualidade em determinados equipamentos. Então, vamos para a próxima aula sobre qualidade das engrenagens.